Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por estar conosco. Está começando mais um programa Eclésia. O nosso compromisso todas as terças-feiras, à noite, aqui na Rede Século XXI. Garanto a você que você vai gostar muito deste argumento inusitado, pouco falado, pouco comentado, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebeu, você que está sempre conosco todas as semanas, que sempre, até hoje, todos os argumentos, todos os temas dos programas Eclésia são sempre relacionados a nosso Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de uma coisa que, mais do que ele tem, vou explicar. O tema de hoje, a espada de Cristo. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Talvez a primeira reação é de surpresa, mas, Dom José, eu não conheço nenhum texto da Escritura onde se diz que Jesus tem uma espada. E você está certo. Mas o título, A Espada de Cristo, não quer insinuar que Jesus tem uma espada, mas que Jesus é uma espada. Talvez a sua surpresa tenha aumentado agora, mas é exatamente isso que eu estou a afirmar. Mas o tema não vai ficar somente nisso, porque a gente vai abordar apóstolos que tinham espada. Espada mesmo. E aqui nós vamos ver um apóstolo que levava consigo essa arma. Hoje nós diríamos arma branca, arma de fogo. No tempo de Jesus não tinha pólvora, então não tinha arma de fogo. A pólvora veio depois, mas a arma branca, uma das mais conhecidas e utilizadas no tempo de Jesus, um apóstolo usava. E Jesus, quando ele a utilizou, quando ele foi preso, pediu não para ele se desfazer dela, mas para ele embainhá-la, ou seja, guarde a espada. Você vai se assustar também quando nosso Senhor Jesus Cristo disser, e ele já disse, que chegará um tempo em que você tem que vender aquilo que você tem para comprar uma espada. Jesus proíbe um apóstolo de usar espada, mas em outra ocasião ele pede para a gente comprar uma espada. Depois a gente vai tratar da espada nas mãos das autoridades. Depois a gente vai tratar da possibilidade de um católico usar uma espada, ou se você quiser, uma arma. Essa questão é muito, muito interessante. Aliás, discutida em muitos ambientes, a discussão, questão de armamento, etc. O cidadão deve andar armado e assim por diante. Um argumento, portanto, muito atual. Fala-se muito pouco disso, mas aqui nós tratamos de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha uma espada, porque ele mesmo é uma espada. E nós já vamos para os textos bíblicos. A minha paixão é exatamente essa. E não vamos começar pelos evangelhos, vamos começar pela carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 16 a 17. Espada num sentido espiritual. A primeira coisa que nós lembramos quando se fala de espada é o quê? É uma arma que tem por finalidade rasgar, penetrar e dividir. Normalmente a espada tem dois gumes, o do lado direito e o do lado esquerdo. Quando se mete uma espada em qualquer lugar, em qualquer objeto, etc., ela penetra e vai rasgando. Pois bem, vejamos o que diz o apóstolo Paulo quando trata da armadura do cristão, as armas de que nós dispomos na luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Com a palavra, o apóstolo Paulo, Efésios 6, de 16 a 17. Embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Portanto, aqui está um uso simbólico, espiritual, do termo espada, palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é chamada de espada?
A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 12 a 13, explica por quê. Quando a palavra entra no nosso coração, quando a palavra do Senhor penetra o nosso interior, o que é que ela produz, ou pelo menos quer produzir, ou deveria produzir, mas se não produz, é por fechamento do coração da pessoa que acolheu a palavra, que ouviu a palavra. Com a palavra, o autor desconhecido da carta aos Hebreus, capítulo 4, de 12 a 13. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Penetrar significa adentrar na intimidade. Olha que imagem bonita. Depois, e o papel dela é dividir, já que ela rasga, discernir. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é luz, isso aqui é trevas. Isso aqui é graça, isso aqui é pecado. Discernir no sentido também de revelar o que está lá dentro. A palavra que já nos julga quando entra no nosso coração. Aceitemos ou não, nos irritemos ou não, detestemos ou não, gritemos ou não, ela já emite, digamos assim, um juízo. Tudo é nu e descoberto diante dela. Sim, nós, os seres humanos, não conseguimos entrar no coração, no íntimo das pessoas, mas a palavra sim. E ao entrar, ela sonda, ela desmascara, ela mostra, isso está escondido, isso está guardado. Aqui na sua intenção, aqui na sua consciência, onde ninguém chega, onde ninguém fala, onde ninguém consegue dizer o que está guardado, o que você está sentindo, o que você está pensando, a palavra que chegou agora aqui aos seus olhos ou então aos seus ouvidos, ela acabou de rasgar você por dentro. Ela acabou de atingir as medulas, os ossos, os ossos, ela acabou de esquadrinhar você lá dentro. Entendeu aqui a imagem? Aquilo que a espada mesmo, o objeto, a arma faz quando penetra o corpo de uma pessoa, é o que a palavra de Deus faz. Ela fere. E, de fato, independente do ministro, independente da forma, independente da homilia, se foi com língua portuguesa elaborada ou se foi nós vai, a gente vamos subir para cima, descer para baixo, não importa quem pregou, se pregou a palavra, ela tem esse papel, ela tem essa finalidade. Impressionante? Isso é, eu diria, assustador. Agora, antes de tratarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu disse que ele não tinha uma espada, ele não usava uma espada, porque ele é uma espada. Mas como pode nosso Senhor Jesus Cristo ser uma espada? Apocalipse, capítulo 1, versículos de 12 a 16. Na verdade, são 4 textos do Apocalipse que mostram que Jesus é a espada da minha vida, é a espada da sua vida. Apocalipse, capítulo 1, de 12 a 16. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho de Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés se pareciam ao bronze fino incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas, segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Ah, agora é Jesus, de cuja boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Os padres da igreja veem nisso o poder julgador e de discernimento da palavra do Senhor. 2 gumes, vocês já sabem, é uma expressão que já apareceu na carta aos Hebreus.
Esses dois gumes, os padres da igreja dão vários significados. O mais comum entre eles é que são os dois testamentos. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Jesus, no dia da Páscoa, explicando a Cleófas e ao seu companheiro no caminho para Emaús, partiu da lei e dos profetas. Aqui está a espada de dois gumes. O que significa dizer que da boca de Jesus sai uma espada de dois gumes. Outros padres da igreja veem também, no dia do juízo, quando toda a humanidade se colocar diante dele, uns à sua direita e outros à sua esquerda, primeiro gume, dois gumes, primeiro gume, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Segundo gume, vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Isso é ou não é uma espada afiada? Espada de dois gumes, a humanidade dividida em dois flancos. É assustador. Ah, mas susto pouco é bobagem. Vamos nos assustar ainda mais? Pulemos agora para Apocalipse 2, versículos 12 e de 15 a 16. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti, e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Daqui a pouco a gente vai ver Jesus pedindo a um apóstolo para embainhar a espada. E ele vai dizer: você acha que se eu não quisesse, meu Pai não enviaria legiões de anjos para me libertar? Então esse que não precisa de espada porque tem anjos para executar suas ordens, anjos para defendê-lo, tem uma espada que sai de sua boca para destruir qualquer um. Só que a destruição de Jesus não é fazer ninguém sofrer, nem matar as pessoas, nem dizimar. Jesus não precisa disso. A espada de dois gumes, aquela do julgamento implacável, rigoroso, a ira do Cordeiro, de que já tratamos aqui, já dedicamos um programa sobre a ira de Cristo. Remeto você a esse programa. Pois bem, a advertência do Senhor, ele tem uma espada que sai de sua boca, espada de dois gumes. Eu disse que susto pouco é bobagem, vamos nos assustar por uma terceira vez. Apocalipse 19, de 11 a 15. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Espada afiada, Deus irado. A palavra que um dia vai ser pronunciada e ninguém contestará, a depender da condição da pessoa que vai ouvi-la. Senhor, quanto foi que te vimos com fome e com sede, nu, vestido, enfermo ou peregrino, e não te demos de comer, de beber, não te vestimos, não te visitamos, não te acolhemos? Todas as vezes que vocês não deixaram de fazer isso, a um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Apartai-vos de mim, malditos. Quer espada afiada mais perigosa e terrível do que essa? E o último texto, para nós terminarmos esse bloco profundamente assustados, e eu fico muito feliz com isso. Jesus com sua espada, que maravilha! Apocalipse 19, de 19 a 21. Eu vi a fera e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera
e se tinham prostrado diante de sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os demais foram mortos pelo cavaleiro, com a espada que lhe saía da boca. E todas as aves fartaram-se das suas carnes. Esse cavaleiro que está montado num cavalo branco, vamos voltar um pouco lá no tempo, lá nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse de São João. São quantos os cavaleiros do Apocalipse? Quantos? 4 cavaleiros. O cavaleiro branco é Jesus. O cavaleiro branco é o Verbo de Deus. E a arma dele não está na mão, está na boca, que é a sua palavra. Estamos a praticamente 1 minuto do final desse primeiro bloco. Eu quero recordar a você que eu citei ainda há pouco a ira de Cristo. Se você quiser ver ou rever, ele está no YouTube, falando em YouTube. Deixe o seu like, recomendando assim esse vídeo aos seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das próximas transmissões e os novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar pelo meu nome, Dom José Francisco Falcão. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. Ficou assustado? Se a resposta é sim, fico muito feliz com isso, que uma das finalidades desse programa é deixar todo mundo assustado, justamente para que você não saia daí. E no segundo bloco tem mais coisa assustadora a respeito desse argumento inusitado, a espada de Cristo. Um grande abraço, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia. Nosso compromisso semanal todas as terças-feiras à noite. Hoje estamos tratando do argumento muito interessante, a espada de Cristo. Citamos inúmeros textos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos da Escritura que falam da espada de Deus, a espada de Cristo, a espada que é Cristo. Esses textos foram importantes para nós compreendermos o primeiro texto que vai ser abordado agora, Mateus capítulo 10, de 34 a 36, onde Jesus diz que não veio trazer paz, ele veio trazer espada. É óbvio, se você leu, se você viu na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor, os versículos e o breve comentário que fizemos a respeito deles, você já vai entender perfeitamente o que Jesus quis dizer com isso. Então já vamos direto ao texto. Com a palavra o Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, de 34 a 36. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Vejam, isso é assustador. Jesus veio trazer a divisão, veio trazer a espada em que sentido? A palavra dele, a palavra que chega ao coração do homem, interpela o homem exigindo dele uma resposta. Portanto, ou a favor dele ou contra ele. Quem está contra mim, não é contra mim. Quem está ao meu favor, não é contra mim, diz Jesus em outra ocasião. Ocorre que há situações em que eu sou a favor de Cristo, mas a pessoa que está perto de mim é contra Cristo. E pelo fato dela ser contra Cristo, ela o é por iniciativa sua. E quem abraça a fé em Cristo, abraça por iniciativa sua. Quando a convivência se torna insuportável, quando por causa da fé você começa a ser perseguido, o confronto é inevitável. E aí, o Senhor diz, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Vamos a alguns exemplos claros, diretos, explícitos, que podem acontecer numa família.
Uma família de 5 pessoas. O pai é de Deus, aquela filha não é de Deus. Ele vive na luz, ela vive nas trevas. E por causa disso, a filha não aceita, contesta, ridiculariza, afronta, provoca, insulta a fé do pai, a fé em Cristo, a fé que para ele é tão sagrada. É óbvio que aqui existe uma divisão. E precisa haver uma divisão. Confusão significa você misturar, juntar duas coisas que são irreconciliáveis. Luz com trevas, pecado com graça, vida com morte, verdade com mentira, justiça com injustiça. Ali onde corações estão em frontes diferentes, em posições diferentes, ali verdadeiramente não há como se chegar a um ponto, a um termo, senão a divisão. Esse é de Cristo, aquele não. Essa pessoa pertence ao Senhor, aquela não quer pertencer de jeito nenhum. Aqui está a divisão que Jesus veio trazer. Jesus não veio destruir família. O ideal seria que todos abraçassem o Cristo Jesus. Mas quando isso não acontece e a possibilidade de convivência pacífica entre os dois lados não existe, tem que haver divisão. Bem, agora vamos à espada, espada mesmo, espada, instrumento, arma. O que nosso Senhor Jesus Cristo diz a respeito desse elemento, dessa realidade? É permitido ou não usar a espada? É permitido ou não usar arma? Romanos capítulo 13, versículos de 3 a 4. As autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Aqui a espada, a arma, ela é instrumento, vejam que bonito, nas mãos das autoridades. O apóstolo Paulo diz que a espada é instrumento de Deus, ministro de Deus, para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Bom seria se as autoridades pudessem enfrentar bandidos, traficantes, assassinos, etc., com a Bíblia na mão e com um buquê de rosas, não é? Mas o mundo não é assim. Até porque muitos deles estão armados e com armas perigosas e poderosas. A posição da igreja a respeito de arma na mão das autoridades é esta. Agora pulemos para nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao episódio em que ele foi preso. Jesus está no Jardim das Oliveiras. Judas se aproxima com os soldados para prender nosso Senhor. Jesus está com os apóstolos. Um deles está armado. Pega a espada e decepa a orelha de um soldado que, segundo o quarto evangelho, chamava-se Malco. E aí Jesus faz uma censura, faz uma advertência, repreende o apóstolo Pedro dizendo, Mateus 26, 52. Jesus, no entanto, lhe disse, embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Ou seja, nós não podemos usar os mesmos métodos dos perseguidores, porque o método que nós utilizarmos, eles também poderão utilizar e carece até, eu diria, de explicação. Jesus foi claro demais ao dizer a São Pedro, todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. É um ciclo vicioso, o ciclo da vingança, do dente por dente, do olho por olho, enfim, Jesus que não pediu para São Pedro se desfazer da espada, mas para embainhá-la, isto é, guarde com você. Não a use dessa forma.
No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, nós temos uma frase parecida, uma frase surpreendente. Eu vou ler e vou fazer a breve explicação que é dada pela tradição da Igreja para essa afirmação. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Quem procura prender, será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Vejam que o Apocalipse foi escrito para a comunidade cristã que estava sendo duramente perseguida. E no seio da comunidade havia aqueles que defendiam a luta armada. Se armar também para enfrentar os perseguidores. No caso aqui, o Império Romano que movia uma brutal perseguição contra os cristãos. O que é que o apóstolo João, que é o autor do Apocalipse, quer dizer com isso? Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. A resposta está na outra frase que vem logo a seguir. Esta é a ocasião para a constância e a confiança dos santos. Ou seja, persevere na fidelidade a Jesus. Não caminhe por essa vereda. Não lancem mão das armas, porque isso vai ser um motivo para os inimigos vociferarem e virem para nós com muito mais fúria, muito mais armados, e o resultado vai ser extremamente pior. Ou seja, não se deve recorrer à violência contra as perseguições, mas avivar até o heroísmo, a confiança em Deus. Penso que Apocalipse 13, versículo 10 se aplica, é muito parecido com a palavra de Jesus em Mateus 26, 52, palavras dirigidas a São Pedro. Todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Agora eu havia prometido uma frase impressionante, Nosso Senhor Jesus Cristo pedindo para se comprar uma espada, para se adquirir uma espada. Como assim? Lucas 22, de 36 a 38. Agora, disse-lhes ele, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda a sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. Aqui os apóstolos pensam que Jesus está falando de espada mesmo. E eles têm ali 2 espadas. Isso é uma prova de que os apóstolos andavam armados mesmo, com espada. Não era somente São Pedro. Quem era o outro que tinha espada, eu não sei. E eles apresentaram a Jesus. Quando Jesus diz basta, o que significa? Vocês não entenderam aquilo que eu estava falando. Chega, eu não vou falar mais disso. Outra interpretação. Vocês que usam a espada, usam ainda talvez na perspectiva do Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho, espada por espada, cabeça por cabeça. Isso até mim basta. Isto é, esse pensamento de vocês até aqui. Basta. Agora é um outro tipo de espada. Então, quem não tiver uma espada, venda a sua capa para comprar uma. Aí vocês já sabem, espada no sentido espiritual, espada, como diz o livro do Apocalipse, a espada que sai da boca do Senhor. É essa espada que o Senhor diz que na tribulação nós devemos vender a capa para comprar essa espada. Com a palavra Santo Ambrósio. No comentário ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 54. Você vai entender por que eu sou tão apaixonado pelos padres da igreja. Que interpretação fantástica de Santo Ambrósio, professor de Santo Agostinho, o grande, pelo qual também sou apaixonado. O que significa quando Jesus diz, nesse tempo difícil, você venda a capa e compre uma espada.
Santo Ambrósio. Isso a muitos parece iníquo, mas não é iníquo o Senhor que, podendo vingar-se, preferiu imolar-se. Há uma espada espiritual, de modo que hás de vender o patrimônio para comprar a palavra de que se revestem os recônditos da mente. Há também a espada da paixão, de modo que te dispas do corpo e com os despojos da carne imolada te compres a coroa do sagrado martírio. Podes concluí-lo a partir das bem-aventuranças do Senhor, que proclamou a coroa mais excelsa de todas, caso alguém padeça perseguição por causa da justiça. Vejam como os textos da Escritura, em outros lugares, ajudam a gente a entender uma passagem que parece obscura. Talvez você tenha lido no passado essa frase de Nosso Senhor, que aquele que não tiver uma espada, venda a sua capa para comprar uma. Será que Jesus está pedindo para a gente gastar dinheiro para comprar peixeira, para comprar revólver, metralhadora? Nada disso. Os outros textos ajudam a gente a entender. Tanto é que no contexto aqui ele diz: aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Depois que ele diz, venda a capa para comprar a espada. Se aqui Jesus quisesse dizer que a espada é no sentido daquelas duas que foram apresentadas para ele pelos apóstolos, Jesus diria: eu não vou morrer na cruz, eu vou lutar até o fim. Vou pegar essas espadas e vamos para a luta armada, vamos para o confronto. Não, Senhor. Olha a frase como está construída. O contexto da frase ajuda a gente a entender qual o significado daquela expressão. Por favor, a ordem de Jesus. Aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. Aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Agora veja o que vem em seguida. Pois eu vos digo, é necessário que se cumpra em mim aquilo que me diz respeito, está próximo de se cumprir. Ou seja, veja como ele agiu com relação a São Pedro quando ele foi preso. Guarda, Pedro, essa espada, rapaz. Não vamos reagir. É preciso que se cumpra. Nada de reação. A minha hora chegou, guarde a espada. Portanto, nada de guerra. Entenderam? O mesmo Cristo que disse isso a São Pedro, é o mesmo Cristo que diz: venda a sua capa e compre uma espada. Que espada é essa? Você já sabe no primeiro bloco. A espada afiada que sai de sua boca. A espada que é a palavra de Deus. A espada do Espírito que é a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Antes de terminar esse bloco, eu quero te dar uma dica muito importante, especialmente se estás gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site, você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Século XXI. Também minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. O segundo bloco vai ser só para responder as perguntas. E acredito que só tem 17 minutos. Vamos fazer uma síntese das principais perguntas, porque não vamos ter tempo. O terceiro e último bloco só terá 17 minutos. Até logo mais, a gente se vê daqui a pouco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo e breve intervalo. Começamos o terceiro e último bloco do nosso programa Eclésia. Hoje tratando do argumento A Espada de Cristo. Os dois primeiros blocos foram dedicados a um breve excurso no Novo Testamento sobre o argumento da espada. Espada que, em alguns contextos, deve ser interpretada ao pé da letra como arma, não é? De bronze, de prata, de ouro, sei lá. Aquele instrumento que é utilizado numa guerra, seja para atacar, seja para se defender. Mas espada também no sentido espiritual. Agora vamos às perguntas.
Me parece que chegaram algumas muito interessantes. O nosso Caio é quem as digita, quem as coloca no editor de texto, que já está aqui, bem aí do lado da câmera. E já vamos agora à leitura da primeira pergunta. Também a pessoa não se identifica, e se identifica, não convém citar o nome dela. Primeira pergunta. No primeiro bloco, o Senhor citou a passagem de Apocalipse. A espada que sai da boca de Jesus, separando os bons dos maus, segundo os seus feitos. A nossa língua também é essa espada que tem a capacidade de ferir, de agredir, conforme nosso discernimento ou falta dele. Bem, existe uma carta, a carta de São Tiago, que dedica parte do capítulo 3 a esse instrumento paradoxal, sim, que é chamada de, podemos dizer, sim, de espada. Leio aqui alguns versículos para vocês. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres, sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Pulemos para o versículo 5. A língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama que pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de férias selvagens, de aves, répteis e peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. E segue. Recomendo depois essa impressionante leitura, essa leitura desse impressionante capítulo de São Tiago. É verdade. A língua é uma arma. Enquanto tal, a arma pode ser utilizada para o bem, aí não é a arma que é um bem, é o bom uso que se faz da arma. E a arma pode ser utilizada para o mal. A culpa aí não é da arma, mas o mau uso que se faz dela. Isso se aplica em 100% para a língua. Uma arma, um instrumento de injúria, de calúnia, de difamação. É uma parte do corpo que, de certa forma, personifica aquilo que sai da boca. A palavra. Vocês lembram quando uma pessoa diz, fulano tem uma língua ferina? O que significa? Não é que a língua dele é porca, é podre, mas quando ele fala, ele fere as pessoas. É uma figura de linguagem que leva a gente a personificar, dar vida, isto é, da inteligência, da vontade, da poder de decisão a uma parte do corpo. Já ouviram aquela expressão, fulano é um boca podre? O que significa um boca podre? É uma pessoa que fala coisas imorais, coisas inconvenientes e assim por diante. É óbvio que a questão não está na boca da pessoa, é uma parte do corpo da pessoa. Da mesma forma, a língua. Então, quando São Tiago dedica, me parece que são, sabem quantos? 12 versículos para tratar dos pecados da língua. Ele mostra exatamente isso. Com ela nós abençoamos, mas também com ela amaldiçoamos. Com ela instruímos, mas também com ela nós pervertemos, enganamos, manipulamos, espalhamos calúnias e assim por diante. O problema de fundo, porém, não está na língua enquanto tal, mas que é uma espada, sem dúvida alguma. Mas uma espada, se vai ser bem
se é bem ou se foi bem utilizada como instrumento de aconselhamento, de instrução, de libertação, de consolo, de paz, de transmissão da palavra de Deus, etc., o mérito não é dela, mas está no coração de quem utilizou a sua língua. Eu queria lembrar que há pessoas que são mudas, mas para as quais também você pode dizer, dependendo do coração da pessoa, que ela está utilizando bem a sua língua, mesmo ela não conseguindo falar, emitir o som. O problema não está na língua, ou o mérito não está na língua, mas no coração da pessoa. Nesse sentido, querida irmã, a pergunta foi bem pontuada. De fato, à luz de Tiago, capítulo 3, a língua é uma arma. A língua é uma espada. Vamos à segunda pergunta. Seria a espada da palavra mais poderosa que a espada física? O Senhor disse que a espada de Cristo não é para nos destruir. Para que é, então? Bem, o que nosso Senhor Jesus Cristo veio destruir foi o poder das trevas. O que nosso Senhor Jesus Cristo destrói com o seu sacrifício no Calvário é a força nefasta do demônio, é apagar os nossos pecados, é destruir aquilo que o demônio construiu. Convertei-vos e crede no Evangelho é uma destruição. No momento em que você diz, como filho pródigo, vou levantar-me, vou à casa do meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, ele está começando a destruir o poder do dono da pocilga, que os padres da igreja veem como o demônio. O demônio que não tem mais poder sobre aquela pessoa. Foi implodido, foi destruído, foi pulverizado o poder das trevas. Bem, Cristo veio destruir, sim, não o ser humano. Eu não te condeno, vai e de agora em diante não tornes a pecar. A destruição do pecado, a destruição das trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A destruição que Cristo veio trazer foi do poder da influência nefasta de Satanás na vida das pessoas, na vida dos homens. Então, essa imagem da destruição, ela é bem aplicada a Cristo Jesus. Desde que você não atinja a pessoa que Jesus veio salvar, tanto Deus amou o mundo que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o pecador e não quer a destruição dele, quer a salvação dele. Última pergunta, Dom José, e no caso de um cidadão que mora numa região perigosa em que sempre há grande perigo, ele pode adquirir uma arma para sua proteção pessoal e de sua família? É lícito? Eu respondo com o parágrafo 2264 do Catecismo da Igreja Católica. Vai aparecer aí. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Mas, se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção, para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. É o princípio da legítima defesa. Agora, no exercício deste direito, que na verdade é o cumprimento do 5º mandamento da lei de Deus, não matar. E não matar se aplica, antes de tudo, às outras pessoas com relação a mim. O dever que eu tenho de não permitir que ninguém me mate.
A questão, discussão que é polêmica, é essa. Além das autoridades às quais a palavra de Deus confere o poder do uso da espada, já vimos Romanos capítulo 13 no primeiro bloco, se não me engano. Além dessas autoridades, quantas outras pessoas podem ter o direito de andar armadas? Nos Estados Unidos da América, esse princípio é garantido pela Constituição, me parece, não é? Lá, como em outros países, se pode adquirir armas com uma certa, digamos assim, facilidade, atendidos, obviamente, os requisitos da lei. Já outros países, essa legislação é mais restritiva. A discussão está aberta. Não vou emitir a minha opinião. Em princípio, eu me alio com aqueles que não concordam com armar a população em 100%. Eu disse 100%, totalmente, atendidos a certos requisitos da lei. A lei deve ser mais flexível, deve abrir. Já no Brasil, alguns têm o direito, alguns cidadãos têm o direito ao uso de armas. A discussão, me parece, ela está longe de acabar. Se nós armarmos todas as pessoas, o que será? Eu não posso, minha opinião, eu não concordo que todos andemos armados. Não, sem dúvida alguma, muitos motivos para o crescimento da violência devem ser abordados, devem ser tratados. É uma questão que envolve mentalidade, educação, é uma questão que envolve também as instituições, etc. Eu nunca andei armado e jamais andaria. E recomendo, mesmo sabendo que os riscos são grandes, é preciso confiarmos nas autoridades. É verdade que as instituições podem ser aperfeiçoadas, há muita problemática. A discussão não é fácil. Embainha a tua espada. Eu fico com nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, exortando São Pedro, depois que decepou a orelha de Malco. Última pergunta. O que seria então a guerra justa? Quando devemos defender a fé com resistência física e quando devemos morrer? Eu penso que o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, que acabei de citar, nos aponta para uma resposta. Outros parágrafos do Catecismo tratam da guerra justa. Sim. O que é uma guerra justa? Eu fui injustamente atacado e é preciso defender o nosso povo, a nossa integridade, a nossa soberania, com aquilo que está ao nosso alcance. Também o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás, se aplica a uma nação inteira. Isto é, a nossa nação deve gozar daquela soberania, a segurança do nosso povo, o bem-estar dos nossos cidadãos. O inimigo que injustamente agride, invade e quer se apoderar, quer destruir a nossa população, é preciso que as autoridades defendam a integridade do território, do espaço aéreo, do litoral, dos mares e também a integridade do seu povo que precisa de proteção, etc. Só temos 2 minutos e também a pergunta chegou agora de supetão, mas a Igreja tem realmente parágrafos no Catecismo da Igreja Católica que falam de guerra justa. Mas o princípio continua sendo o mesmo, o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás, e esse parágrafo do parágrafo 22, 64 do Catecismo da Igreja Católica. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar. Essa estrutura que foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês é fruto dessa doação, dessa contribuição de você, dessa sua contribuição. Se você é sócio, seja fiel na sua doação para esta associação que é do Senhor Jesus,
como fala o nosso querido Padre Eduardo. Se você ainda não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você ajudará a associação na missão de evangelizar. Concluímos mais um programa. O programa Eclésia sobre Espada de Cristo poderia ser retomado numa segunda edição, porque o assunto envolve também o uso da espada, a questão da arma, etc. Não é o nosso propósito entrar aqui em discussões acaloradas sobre isso de forma alguma. Em princípio, desarmamento da população e o fortalecimento das instituições. Confiar em Cristo, que é a palavra, que é a espada, mas também confiar nas nossas autoridades. A elas, sim, incumbe a tarefa de proteger, de guardar, de garantir a segurança para o nosso povo. Um grande abraço. Deus abençoe você. Uma semana cheia de graças. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.